Vamos conversar um pouquinho a respeito das perguntas que surgiram aí no grupo? Vamos lá. A primeira, que momento da sua vida você escolheria para torná-lo eterno? Quais respostas surgiram aí? Os líderes do grupo, falem pra gente o que surgiu de bacana aí. Qual que é o grupo? Cadê o grupo 1? Quem estava com o grupo 1? Quem estava cuidando do grupo 1? Agora ninguém cuidou de grupo nenhum. Grupo que... Quem estava? Não, grupo 2. Quem lembra? Não, os líderes. O que surgiu de resposta? Que momento que surgiu assim para tornar eterno? O que surgiu, Dani, de resposta aí? Casamento. Ah, o dia que precedia o casamento, a véspera do casamento? Isso. Alguém falou a despedida de solteiro aqui. O dia anterior ao casamento, que é aquele dia de ansiedade, né? Tal. Ah, e se eu errar na hora, ao invés de falar sim, falar não? Alguma... Brincadeira, né? O que mais que surgiu? Mais algum líder de grupo assim falou, surgiu tal coisa no meu grupo. Momento para tornar eterno. Nascimento de filho, viagem e o casamento também. Ó, o casamento aí sempre presente, né? Mais alguém? Eu acho que girou em torno dessas respostas, é isso? Girou em torno disso? Tem alguém que tem alguma resposta diferente aí? Casamento é uma coisa para tornar eterno. Eu queria tornar eterno, mas a festa do meu casamento. Por quê? Porque eu gastei mó grana e não comi quase nada. Porque no seu casamento você não come quase nada, não é? Você fica lá, tira foto, cumprimenta e não come. Não. Se eu voltasse, eu ia voltar, mas eu ia comer. Mas ia mesmo. Ó, e você, quem tiver para casar aqui, gente, come no teu casamento. Ah, eu vou para lua de mel passando mal. Não importa. O que você tem para fazer na lua de mel, você tem a vida toda, mas comer no seu casamento é só no seu casamento. Come mesmo. Você, mas eu vou ser convidado para outros casamentos, mas para o outro você vai ter que dar presente e tal, você vai comparar a comida com o presente que você está dando. O seu casamento é você fala, nossa, eu dei esse presente, olha o bolinho de queijo seco, frio. Não se engane, bolinho de queijo é frio só por fora, né? Você pensa que está frio, joga na boca quando você morde, você começa... As pessoas passam, nessa hora que a pessoa te cumprimenta, saindo fumaça pelo ouvido, nariz, tentando segurar na ponta da língua para não encostar em nada, né? Não é coisa de Deus isso não. Gente, segundo momento. Qual momento você preferia não ter vivido? Essa é um pouquinho mais séria, né? Mais introspectiva. Qual momento você preferia não ter vivido? Eu já vou, talvez eu saiba alguns momentos. Quem aqui falou a respeito de perda de alguém querido? Surgiu resposta assim no grupo? Perda de pessoas queridas? Normalmente esse é um momento mais delicado, é um momento que ninguém quer viver. Bom, gente, uma coisa do que nós temos falado no tema Trem-bala aqui, falamos sobre presentes, sobre sonhos. O Wesley, semana passada, falou pra gente sobre desafios e hoje nós vamos falar sobre passageiros, sobre ser passageiro. Tá? Voltando um pouquinho para a gente relembrar alguns conceitos. Você joga na tela ali pra gente, Edu, por gentileza? Alguns conceitos que nós aprendemos aqui ao longo dessas 3 semanas. Que o caminho começa no pensamento. Não por menos, coloca o verso pra gente, Edu. Não por menos que o salmista orou o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se tem algum caminho mau. Significa que o caminho que você vai trilhar começa no pensamento. Você começa na cabeça, imaginando o caminho que vai trilhar. Por isso que ele orou: olha os meus pensamentos, e vê se ele está me levando para algum caminho mau. Então, às vezes a gente quer consertar o caminho, mas na verdade a gente tem que pedir para que Deus haja antes, consertando o nosso pensamento, dando rumo para o nosso pensamento. Outro conceito, pode colocar para a gente. E em relação ao pensamento ainda, quanto ao mais, irmãos, é o conselho em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por quê? Se você se concentra em pensar coisas assim, você vai produzir frutos assim. Você vai produzir frutos bons na exata medida dos seus bons pensamentos. Tá? Coloca o próximo conceito para a gente. Nós estudamos também sobre o que é a fé. E qual que é a resposta ali? Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vemos. O que você espera? Você espera uma realização, então, portanto, você espera um sonho. Então, a fé é a exata medida do fundamento do seu sonho. Então, aquilo que você sonha, você é movimentado pela fé para atingir. E a fé, inclusive, é o presente que agrada a Deus. Coloca o próximo verso, olha o que diz ali. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que a gente faz para agradar a Deus? Basta você não parar de sonhar. Não pare de sonhar. Deus quer que os seus filhos sonhem,
que os seus filhos desejem as coisas. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus e a fé é a esperança que nós temos, então viva com esperança, viva com sonho. Não tem coisa melhor do que agradar a Deus quando Ele olha para os seus filhos estão sonhando com coisas boas, com coisas melhores, quando eles estão indo atrás dos seus sonhos, dos seus desejos. Isso é o que agrada a Deus, isso é fé. Às vezes a gente tem um conceito meio vago de fé, não, fé é realização, fé é sonho. Coloca para a gente próximo. Então, sonho é aquilo que você deseja a eternidade. Sonho é aquilo que você quer que nunca acabe. Sonho é aquilo que você quer que quando você atinge, aquilo dure para sempre. Isso é um sonho. Coloca o próximo para a gente e a gente já entra então no tema de hoje. O tema de hoje é passageiro. E eu tinha preparado, quando eu imaginei essa série, para o passageiro eu tinha pensado uma coisa, quando eu sentei para escrever saiu outra completamente diferente. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu comecei a escrever sobre esse tema, eu me confrontei com um verso muito conhecido, talvez seja conhecido de muita gente aqui, mas ele me foi apresentado de uma perspectiva tão diferente que eu fiquei muito feliz por ter visto dessa forma, sob esse prisma, sob essa nova ótica. Então, esse daqui é muito conhecido, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Antes de eu continuar, quantos já conheciam esse verso? Ou como verso bíblico ou em forma de poema? Quantos já conheciam? Muito bem. Então, não estou falando nada novo. Olha só, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pode seguir, Edu? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Quando você pensa nesse cenário, e conforme a gente vai lendo, a gente vai imaginando muitas coisas, né? Gente, eu olhava isso daqui, olhando isso daqui, você pensa, olha, se existe tempo para tudo, se está tudo determinado debaixo do sol, então significa que a gente não precisa fazer absolutamente nada, está tudo determinado. Essa é a imagem que vem na sua cabeça, sim ou não? O que vocês acham? A gente tem tempo para tudo, está tudo certo, então o que a gente faz? A gente fica tranquilo à mercê do tempo. O tempo vai chegar, eu não tenho como controlar, vai chegar uma hora que o tempo é de chorar e outra hora tudo bem, depois o tempo vai ser de sorrir mesmo. E quando a gente pensa dessa forma, você imagina que o cenário que Deus montou, ou o cenário que o sábio Salomão imaginou, é um cenário caótico, de marasmo, sabe, de tédio. Ah, tem tempo para tudo, gente, então não se preocupa, se isso está acontecendo agora, depois vem outro sentimento contrário. Você está chorando, depois você vai rir. Não se preocupa não. Você está lançando fora, depois vai ter tempo de juntar. Então não se preocupa. Então, a impressão que se tem é que viver dentro desse cenário que o sábio estava propondo ou estava analisando é algo que você não faz nada porque já está tudo pré-determinado. Quando você começa a ir um pouquinho mais adiante nesses versos, você percebe que não é bem assim. Só que uma realidade está demonstrada aqui. Coloca pra gente, Edu. E você... não terminei, né? Tempo, pode voltar volta um. Volta dois. Pode voltar dois. Travou? Não tinha terminado, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então o que você percebe? Pode colocar e você vai preencher no seu guia de mensagem. Tudo o que é passageiro, tudo aquilo que passa fica à mercê do tempo. E você responde aí no seu guia. Então, tudo que você está falando a respeito de algo que passa, algo passageiro, ele fica à mercê do tempo. Não existe passagem sem que o tempo esteja atuando no cenário. Então, tudo que é passageiro fica à mercê do tempo. Então, essa é a primeira lacuna que você tem para preencher aí. Então, quando você olha esse cenário todo, você percebe que não é um cenário caótico, não é de tédio, não é de marasmo, mas uma coisa ali está demonstrada, que todo o dinamismo do mundo está representado naquele verso. Tudo que é objetivo, tudo que é subjetivo. Tudo que é sentimento e tudo que é razão também. Tudo que é comportamento e tudo o que é atitude. Tudo está representado ali. Quando ele fala de juntar pedras e lançar pedras, quando ele fala de odiar e de amar, quando ele fala de chorar e quando ele fala de sorrir, ele está dizendo,
toda a dinâmica da vida, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece no seu dia a dia, está sim à mercê do tempo. Porque o tempo passa, o tempo ninguém segura, o tempo ninguém controla. Então, a sabedoria está em você conhecer o tempo. Então, coloca aí no seu guia de mensagem. Pode colocar o próximo para a gente? Olha, tudo o que é passageiro fica à mercê do tempo. O item 2 é, o tempo é você preenche aí, engrenagem do mundo. Então, se existe uma engrenagem nesse mundo, essa engrenagem é o tempo, porque a única coisa que não para de forma nenhuma é o tempo. Você não controla o tempo, você não segura o tempo vai passar, queira você ou não. O tempo vai correr. A próxima, pode colocar o próximo para a gente, e você preenche no seu guia também. 3, aprender a lidar com o tempo. Aí o Edu vai colocar para a gente na tela. Aprender a lidar com o tempo é um exercício que traz alegria. O Wesley falou muito semana passada sobre alegria. Falou bastante para a gente sobre isso. Então, um dos elementos que traz para você alegria e não felicidade, felicidade é momentânea, mas a alegria é sim um estilo de vida, a alegria é um sentimento duradouro, sabe? Então, o que traz... Pode colocar o anterior, Edu? Pode voltar ali. Então, o que traz alegria é o exercício de lidar com o tempo e com tudo que o tempo traz. Seja bom, seja ruim. Seja virtude, seja vicissitude. Aprender a lidar com o tempo é um exercício que vai fazer com que você tenha alegria. Coloca o verso pra gente, Edu, olha só. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? É uma pergunta que o sábio fez. Que proveito tem? Ele diz, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. E segue, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Volta à tela anterior, Edu. Gente, veja só. Ali está dizendo o seguinte, que proveito tem o trabalhador no seu trabalho? Quando ele está falando isso, ele não está se referindo ao trabalho, o ofício que você desempenha. Mas como tudo está voltado ao tempo, ele está falando sobre o exercício de você lidar com o tempo. Então ele fala, que proveito tem o trabalhador no seu trabalho? É a mesma coisa. Sabino, você começou falando aqui, fazendo uma proposição ou fazendo uma análise, dizendo assim, que naquele cenário o sábio está dizendo que tudo é um tédio. De fato. Então ele olha tudo, ele apresenta de uma forma tediosa, dizendo que tem tempo para tudo. E fale que proveito tem o trabalhador no seu trabalho? Que proveito tem a pessoa que está à mercê do tempo? E a resposta imediata, olhando para aquele cenário, é nenhuma, porque já que tem tempo pré-determinado para tudo, não tem proveito nenhum. A gente só tem que ficar sentado esperando o tempo passar. Mas aí não, aí ele responde, não, olha, pode colocar antes, pode colocar. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Então, peraí. É Deus que está dando alguma coisa. Quando Deus dá, Ele dá presentes. Então, se Ele está dando alguma coisa, então existe algo ali que não é esse tédio, esse cenário inicial de tédio que o sábio está propondo. Ele está falando, não, aquilo pode ser um tédio. Ele só deixa de ser tédio e transforma-se em alegria quando nós pegamos o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para, então, nos exercitarmos com Ele. Pera, então qual é esse exercício que eu faço? Nós respondemos. Aprender a lidar com o tempo. Fazer análise do tempo. Fazer análise daquilo que o tempo traz, seja choro, seja alegria, seja sorriso, seja tristeza, seja amor, seja ódio, como o poeta falou ali pra gente. Aprender a lidar com isso, a fazer a leitura disso, é um exercício que traz proveito ao trabalho. Se nós pararmos e ficarmos à mercê do tempo, não teremos a menor alegria. Mas quando nós entramos de cabeça no tempo para analisar e para aceitar tudo o que ele traz, a gente começa a descobrir alegria, mesmo nas provações, nos momentos mais difíceis. Vamos seguir adiante. E diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo. E essa expressão aqui, eu nunca tinha lido, apesar de ter lido diversas vezes esse verso, porque ele é muito bonito, é poético. Também pôs o mundo no coração do homem. Gente, vocês já pararam para analisar esse verso? Também pôs o mundo no coração do homem. O que significa isso? Aquilo que nós falamos no começo, nós dissemos que é o dinamismo do mundo?
O tempo é a engrenagem do mundo? Então, quando diz que ele colocou o mundo no coração do homem, significa que Deus permitiu que tudo o que o tempo traz entrasse no coração do homem, para que o homem então tivesse controle ou tivesse uma análise sobre aquilo. Então, Deus pegou tudo o que tem no mundo, de bom e de ruim. Afinal de contas, nós estamos num mundo que não é um mundo perfeito ainda, mas será. Ele pegou tudo aquilo e colocou no coração do homem e falou, olha, está no seu coração justamente para que você analise tudo, para que você aprenda a lidar com tudo que a vida traz para você. Seja bom ou seja ruim, seja alegre ou seja triste. Então, Deus pegou o tempo, tudo que o tempo traz, tudo que o tempo faz e colocou no coração do homem. E é Deus colocando, e se Deus faz, Ele sempre faz para o crescimento do homem. Ele sempre faz para o desenvolvimento, para o progresso do homem. Então Deus permitiu que o tempo viesse com tudo que ele traz de bom e de ruim e entrasse no coração do homem. E ele diz ainda o seguinte, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então espera aí, Deus está colocando algo que ele sabe o que é do começo até o fim? É isso que o verso está dizendo? Que aquilo que Deus coloca no meu coração, ele sabe tudo do começo ao fim? É isso que o verso diz? Se for isso que ele está falando, você fala assim. Então, Deus está colocando tempo no seu coração. E ele fala, ó, eu sei o que eu estou colocando no seu coração. Isso que eu estou colocando no seu coração, eu conheço do começo até o fim. É isso? É exatamente isso. Deus não coloca nada no seu coração que ele não conheça do começo ao fim. Então, isso quer dizer para você o seguinte, que se Deus colocou o tempo no meu coração, se Ele colocou o mundo no meu coração, com as suas tristezas e com as suas alegrias, Ele sabe exatamente aquilo que eu consigo suportar e Ele sabe exatamente a resposta para tudo que eu preciso. Vocês concordam com isso? Ele sabe. Então o tempo, ele não pode me causar nenhum tipo de insegurança. As coisas que têm acontecido, elas não podem me causar insegurança. Sabe por quê? Porque quem permitiu que o tempo passasse dessa forma e trouxesse o que está trazendo para mim agora foi Deus. E esse Deus que permitiu isso, ele conhece tudo do começo ao fim. Significa que a resposta que você não tem agora, Deus já tem. E do mesmo jeito que ele colocou o mundo no seu coração, ele vai colocar a resposta para cada questionamento no seu coração, no momento certo. Você não precisa ficar inseguro com o que está acontecendo agora. Sabe por quê? Porque quem permitiu que as coisas acontecessem e que o tempo passasse dessa forma, foi um Deus que conhece tudo do começo ao fim, inclusive o seu coração, onde tudo isso está passando nesse momento. E diz o seguinte ainda mais. Então, pode voltar. E Deus, então, ele fez assim, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aí você fala assim, nossa, mas que sadismo, né? Deus coloca essas coisas, ele manda eu exercitar conhecendo o tempo, mas ele não me deixa descobrir? Não é isso. O que está dizendo ali é o seguinte, o homem não tem condição de descobrir tudo o que vai no seu coração e todo o pensamento de Deus. O homem não consegue descobrir a magnitude, o conhecimento pleno que Deus tem das coisas. Não ainda. Então ele diz, então você busca enquanto você pode achar. E se você não pode achar o suficiente, durante quanto tempo você vai exercitar para conhecer as coisas? Quanto tempo? Eternamente. Quer dizer, então, que esse exercício de analisar o tempo que traz alegria é um exercício que você vai fazer ao infinito. Você sempre vai fazer esse exercício. E durante esse exercício, Deus vai dando as respostas para você. Mas Deus tem um conhecimento infinito. E se ele diz, busque a Deus enquanto se pode achar, durante quanto tempo você vai buscar a Deus para conhecê-lo? Eternamente. E se nesse exercício está a minha alegria, de conhecer um Deus eterno e um Deus infinito, quanto tempo vai durar a minha alegria? Quanto? Eternamente. O que Deus está dizendo para você é o seguinte, filho, sabe o que eu quero que você descubra? Eu quero que você descubra o prazer de descobrir o tempo. Eu quero que você descubra o prazer de analisar as coisas que acontecem. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem um sonho. Então, quando você está mirando o seu sonho, tudo o que acontece é para fazer você chegar lá.
Tudo que acontece é para contribuir com a sua caminhada até lá. Significa então que aquilo que é bom, aquilo que é ruim acontece para que eu consiga atingir o meu sonho. É ou não é? Agora, se tudo me leva ao meu sonho, eu pergunto, existem coisas boas e coisas ruins? Ou só existe coisa boa? E aí? Aí depende. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, está levando para o meu sonho. Quando eu olho para trás, você fala assim, nossa, ainda bem que aquela coisa ruim aconteceu. Porque isso me preparou para eu atingir o meu sonho. Aí eu pergunto, a coisa ruim ou foi boa? Foi ruim no momento, mas você enxergou com a lente de Deus. Você enxergou com a alegria de descobrir e de analisar o tempo. Aí sabe o que quer dizer? Quando o verso fala, olha, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, está dizendo o seguinte, olha, não refreie as suas emoções. Viva a emoção de cada momento que você tem para viver. Não entra nessa de que você não pode sofrer. Não entra nessa de que você não pode chorar. Não, porque você tem fé, quem tem fé em Deus não sofre. Imagina, quem tem fé em Deus não chora. Não é isso, Deus está dizendo, viva todas as emoções que o momento te traz. Sabe, se o seu coração quer chorar, chora. Se é momento de dançar de alegria, dança de alegria. Só que faça o que fizer, nunca faça sem perder de vista o seu sonho e a sua esperança. Nunca perca. Sabe por quê? Porque você vai chorar agora, mas você vai chorar com o seguinte pensamento, eu sei que eu estou chorando, não estou conseguindo entender, mas sei que quem permitiu que isso acontecesse é um Deus que conhece tudo e que vai me dar a resposta. E eu sei que se Ele permitiu que isso acontecesse, é para que eu consiga atingir o meu sonho de uma forma plena. Então eu sei que daqui eu vou sair mais forte. E você falar isso em lágrimas, aí você fala assim, mas é incoerente eu sofrer e pensar desse jeito? Não. Não, porque você é humano, você chora, você sofre, mas ao mesmo tempo em você existe uma centelha divina que se chama fé, que se chama esperança, que se chama sonho, que independente do que acontece agora, vai fazer você ir adiante e atingir aquilo que você quer atingir. Não importa o que acontece agora. O que importa é que está acontecendo agora para você atingir algo muito maior que é o teu sonho. Isso é o que chama fé. Fé é isso. É você viver o momento, é você chorar se for para chorar, é sorrir se for para sorrir, é dançar se for para dançar. Isso é fé, mas sempre ter na sua visão, sempre no seu campo de visão, o seu sonho, o seu desejo, aquilo que Deus sonha para você. É ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Não importa o que esteja acontecendo agora. E se alguém estiver passando por alguma dificuldade agora, o que eu posso falar para você é o seguinte, Deus sabe, Deus permitiu que viesse, Deus tem uma resposta. E se você analisar bem direitinho, dá uma secadinha nas lágrimas, pare e pensa um pouquinho. Isso aí vai tornar você mais forte para atingir o objetivo que você traçou para a sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. É isso que diz o verso. O que eu posso dizer é, viva a emoção desse momento. Se for para chorar, chore. Se for para sorrir, sorria. Mas saiba que Deus tem um sonho para você tem um sonho para você, e Deus quer fazer você chegar lá. Segue adiante ali para a gente, Edu. Agora no item número 4, aprender a lidar com o tempo. Então, Sabino, você está falando de lidar com o tempo. O que significa lidar com o tempo? Aprender a lidar com o tempo significa, Edu coloca na tela para a gente, viver a emoção de cada momento à luz de uma esperança. A esperança é única, os momentos eles passam, mas a esperança é única. Gente, e olha só que coisa interessante. Enquanto o sábio Salomão falava para a gente que existe tempo para tudo, sabe, para os momentos e para os seus contrários, sorrir e chorar, plantar e colher, juntar e lançar fora, olha só que coisa interessante que Jesus, depois de muitos anos, foi falar lá na frente para os seus discípulos. Coloca para a gente, olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Significa que tem momento para chorar, mas tem momento para sorrir. Existe um momento de viver e existe um momento de ser recompensado. E olha o que diz ali. Bem-aventurados os que choram. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Então, para toda dificuldade que a gente enfrenta na vida, existe uma promessa de Deus que é compensatória. Então, bem-aventurados os mansos.
Hoje a mansidão é vista como uma covardia, é vista como uma submissão, mas ele fala, não, bem-aventurados os mansos, sabe por quê? Porque eles herdarão a terra. Enquanto as pessoas pensam que os mansos não têm vez, que os mansos estão aí para serem mansos mesmo, para não dominar nada, para não ter domínio sobre nada, diz, ó, eles que vão herdar a terra. O que diz? Segue adiante. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Porque eles serão fartos. Então esses que têm fome e sede de justiça, talvez estejam no momento da tristeza. Só que vai chegar um momento que eles serão fartos, portanto eles serão alegres. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que mais? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O que diz? A sequência, a recompensa disso? Pode colocar, Edu, pra gente? Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então você percebe que da mesma forma que existe um dinamismo de vida no que Salomão escreveu, existe um dinamismo nas bem-aventuranças? Calúnia faz ou não faz parte da vida? Fofoca faz ou não faz parte da vida? Falarem contra você. Você ver uma injustiça social ou ser injustiçado faz ou não faz parte da vida? E o que você faz com isso? Você simplesmente lamenta e senta e espera o tempo passar? Não. Você age vivendo a esperança de que, se você é manso, você vai herdar a terra. Se você chora, você vai ter alegria. Se você é pacificador, você vai ver a Deus. É a bem-aventurança. Se estão falando mal de você, não se preocupa, já fizeram isso com muitas pessoas. Mas olha, Deus tem uma recompensa para tudo. Quer dizer que, então, Ele já me preparou para tudo que vai acontecer nessa vida. Preparou. Desde o Salomão ele vem preparando. E depois ele veio e repetiu tudo isso com Jesus. Ele falou, olha, mas não se preocupa. Sabe por quê? Existe tempo para tudo. Eu sou o Senhor do tempo. O que você não pode deixar de ter é uma esperança e um sonho. Porque isso vai fazer você prosseguir. As pessoas que desistem diante das dificuldades da vida são as pessoas que não têm um sonho claro para si mesmos. São as pessoas que não têm um objetivo. E eu não estou fazendo isso como crítica. Não, porque muitas pessoas às vezes não conseguem traçar um objetivo para si mesmo. E ficam sendo levados pelo vento. Para onde o vento bate, ela vai. Só que chega uma hora que se você não tem objetivo, você cansa de apanhar tanto da vida, porque essa vida está aí para bater mesmo. E é só com muita fé, com esperança, com sonho, que as pancadas da vida vão te fazer mais forte e não vão te matar. Segue adiante. Agora você coloca aí no seu guia de mensagem o item número 5. Pode colocar, Edu? A esperança refere-se a um evento futuro. Vocês concordam comigo? Que a esperança refere-se a um evento futuro? Então eu vou segurar um pouquinho. Lembra a primeira pergunta que eu fiz para vocês? Que momento que você queria que durasse até a eternidade? Um momento, como é que foi a pergunta? Qual momento você escolheria para torná-lo eterno? E teve muita resposta, nascimento do filho, casamento, viagem e tudo mais. Pergunto para você, como que você faz para tornar isso eterno? Tem condição? Tem ou não? Tem como tornar isso daí eterno? Com uma fotografia? Com a filmagem de casamento, do vídeo? É eterno? E é suficiente, porque cada vez que você assiste, você vive as mesmas emoções daquele dia? Exatamente as mesmas? Então vou fazer uma pergunta muito simples. Quando você assiste o vídeo do seu casamento, vem na sua boca o gosto da comida que você comeu pouquinho? Vem? Então significa que uma foto não é suficiente, um álbum não é suficiente. Significa que uma filmagem não é suficiente. Você teria que fazer o quê para tornar aquele momento eterno? Viver aquilo novamente. Mas é claro que quando a gente está tratando de casamento, de nascimento do filho, não tem jeito, né? Não tem como. Nascimento de filho, vai nascer o segundo filho, é uma emoção diferente. É uma emoção toda do segundo filho, não mais do primeiro. Mesmo porque você já está experiente em relação ao segundo. Você já não vai sair mais desesperado como o pai de primeira viagem. É ou não é? Não é a mesma emoção. Então você teria que fazer o quê? Voltar no passado? E tem como voltar no passado, gente? Então a esperança não tem nada a ver com o passado.
A esperança tem a ver com o futuro. Aí tem uma expressão que eu nunca tinha visto na Bíblia, e dessa vez eu vi, eu achei ela fabulosa. Pode colocar, Edu, vou colocar o verso primeiro. Não digas, porque os dias passados foram melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Quem aqui já falou, e eu vou dizer que eu já falei, olha, no meu tempo as coisas eram melhores. Quantos aqui já falaram? Confessa aí pra mim, vai. Não tá filmando. Só eu tô confessando aqui. Quantos já falaram? Você fala, não, eu não tenho idade suficiente para isso. Tem sim. Tem sim. Ó, eu tenho 38 anos, fiz 38 anos esses dias. E eu... Quem é que deu essa coçada na garganta aí? 38, corpo de 28. Aqui. E quem tá... É, né, Wesley? Deixa você. Então vamos lá. Olha só, gente. Veja só. Quando a gente vai comentar dos desenhos que passam hoje dos desenhos da nossa época, o que você fala? Pessoal da minha idade aqui, da minha turma. Ah, os desenhos da nossa época eram muito melhores, os de hoje não tem nada a ver e tudo mais. Aí fala assim, ó, nunca fala que os meus dias eram melhores, porque não tem sabedoria nisso. Você consegue imaginar por que não tem sabedoria em dizer que o passado é melhor? Uma vez, porque já passou. Só que aí, uma vez eu estava numa igreja, e eu fiz essa pergunta, né, olha assim, que se você pudesse voltar num momento, em que momento você voltaria? Uma senhorinha pegou e falou assim, eu voltaria lá na casa dos meus pais, quando eu era pequenininha, que eu ficava com eles. Uma senhorinha já tinha mais de 80 anos. Eu voltaria lá na casa dos meus pais, era tudo mais tranquilo, não tinha violência, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisinha para a senhora. O verso, e eu não devia ter feito isso, mas eu fui colocar o verso depois de ter feito a pergunta, né? Aí a pessoa se sente assim, peraí, se a pergunta não provém da sabedoria, ele faz uma pergunta para induzir eu ser burro, né? Não é isso não. Já até coloquei a resposta primeiro aqui. Perguntei, no tempo da senhora, quando a senhora queria voltar, já tinha morte? Já. A senhora já tinha sofrido com a separação de algumas pessoas? Já. A senhora está dizendo que não tinha violência. Na verdade, tinha menos do que hoje, ou era menos escancarada, menos divulgada. Mas tinha ou não tinha? Lá tinha. Tinha trabalho duro. As pessoas se cansavam, se machucavam. Só que as pessoas que adoeciam tinham menos possibilidade de sobrevivência, porque naquela época você não tinha tantos tratamentos avançados, tanta tecnologia. Ela falou, tinha. Eu falei, a senhora tem certeza que a senhora quer voltar lá? Aí ela parou e ficou pensando. Ela falou assim, eu queria. Eu falei, se eu tivesse no lugar da senhora, eu ia querer também. Porque eu acho que lá naquela época tinha um pouco mais de liberdade. Mas eu pergunto, tem condição de voltar lá? Agora, se existe a promessa de um mundo, ou de um momento em que não exista mais morte, mais dor, mais choro, mais nada, você prefere voltar para lá ou ir para esse daí? Para esse próximo? Qual que você prefere? Para o próximo que não tem mais nada. Só que esse próximo não está no passado, ele está no futuro. Então, quando a Bíblia fala o seguinte, olha, não pensa que os seus dias foram melhores, porque nessa expressão não tem sabedoria. Sabe por quê? Porque existe promessa de dias melhores, sim, de dias perfeitos, sim, mas não está no passado, está no futuro. E não está na sua lembrança, ele é real. Então, tudo isso que você tem vontade de tornar eterno, de reviver esses sentimentos, olha, eu vou garantir para você, não está nas fitas gravadas, não está nos DVDs, não está nos álbuns que você tem das fotos de festas, de aniversários, de casamento, não está lá não, mas está no futuro. E é uma promessa de você conseguir viver de forma plena tudo isso daí. Quer ver? Coloca para frente ali para gente. Vamos preencher mais uma. Olha só. Nós respondemos assim que a esperança refere-se a um evento futuro e a esperança é a volta de Jesus. Sabino, mas o que significa essa volta de Jesus? Essa volta de Jesus, ela vem exatamente para tornar eterno tudo que foi bom que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou com perfeição e que o pecado entrou e tornou imperfeito, a volta de Jesus vem para atribuir novamente essa roupa de perfeição para tudo aquilo que a gente sonha. Significa que uma vida sem choro, ela não está no passado, ela está no futuro. Que eu acho que ninguém aqui, por mais velho que seja, pode perguntar até para os seus avós, quem tem bisavós, se existiu uma época que eles viveram sem choro, sem dor, sem dificuldade. Não existiu, mas no futuro vai existir. Tudo que Deus criou com perfeição. E se tudo aquilo que é perfeito, ele é feito para durar.
Agora imagina, se o homem é a obra-prima de Deus, se Deus criou o homem para que ele fosse perfeito e para que ele fosse eterno, se o homem não for eterno, não tem nada que possa perdurar, já que isso é obra-prima de Deus. Então, de alguma forma, Deus fez o homem para ser eterno, e quando ele perdeu essa característica de eternidade, Deus teve um plano para tornar tudo isso eterno. Então, aquilo que você sonha para a eternidade não está no passado, está no futuro. E o único evento futuro que pode proporcionar para você viver novamente todas essas emoções e esses sentimentos é a volta de Jesus. Coloca o próximo para a gente, Edu. Olha o que diz ali. Aguardando a bem-aventurada esperança, e a gente está falando de esperança, de sonho, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo diz o quê? Pode colocar. O retorno de Jesus vem, preenche aí no seu guia, eternizar tudo o que Deus fez de bom. Olha só que interessante, coloca o próximo verso. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor de diante dele. Significa, se Deus fez perfeito, ele fez para durar. E se as coisas não estão durando, é porque não estão perfeitas ainda. Mas a volta de Jesus vem para dar perfeição, para dar eternidade a tudo aquilo que Deus fez e que ele falou que era muito bom. E sabe o que era muito bom na visão de Deus? Tudo que ele criou, do primeiro ao sexto dia, inclusive o sétimo, quando ele descansou. Aquela semana mostra para a gente tudo o que é perfeito. Absolutamente tudo que é perfeito. E quando Jesus volta, ele volta para restaurar a perfeição de tudo aquilo que Deus criou. Absolutamente tudo. Eu quero colocar, vou colocar mais um verso aqui para você. E diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Ali está falando também do dinamismo da vida. Sabe? Morte, pranto, dor, todas as dificuldades que tem. Então Deus está dizendo o seguinte, sabe aquela divisão que o sábio falou? Que existe tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de se alegrar, tempo de ficar triste, tempo de dançar de alegria. Aquela primeira parte, que são os tempos negativos, que são as primeiras coisas, essas já passaram. Então vai chegar um momento que metade daquele poema, metade daquela conclusão do sábio Salomão vai cair por terra. E nós vamos vamos reler aquilo no livro de Eclesiastes assim. Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de dançar, há tempo de juntar, há tempo de amar. Porque tudo que é correspondente negativo a esses verbos e a esses sentimentos, eles já terão passado. Jesus vem para acabar com a primeira parte das bem-aventuranças. Ele vem para dar recompensa para todos aqueles que foram injustiçados de alguma forma por terem seguido, por terem vivido de acordo com essa esperança da volta de Jesus. Por terem moldado a sua vida de acordo com um preceito divino, sabe? De buscar, não de pretender ser perfeito, mas de buscar ser justo e se justificar cada dia na graça de Deus. Todos aqueles que vivem dessa forma, de alguma forma são criticados, são caluniados, todos esses serão recompensados. Então aquela primeira parte das bem-aventuranças, que fala das injustiças, elas vão cair por terra. A primeira parte que o sábio escreveu sobre o tempo, dizendo que existem tempos que são para coisas ruins, vai cair por terra. Porque vai chegar um momento que não existe mais nada negativo, mais nada de dor, nada de pranto, e vai existir só uma terra perfeita. Mais perfeita do que o tempo daquela irmãzinha quando ela ficava tranquila na casa dos pais. Mais perfeito do que qualquer tempo perfeito que você tenha vivido. Mais perfeito do que a sua resposta para essa primeira questão de um momento que você escolheria para a eternidade. Muito mais perfeito do que isso. A nossa mente não consegue imaginar. Mas nós devemos viver de acordo com o quê? Com essa esperança, com esse sonho de que aquilo que é eterno, Jesus vem para me presentear. Olha, sabe aquilo que você quer que seja eterno? Está aqui para você, Jesus vindo e te entregando. Eu vou colocar duas perguntas aqui, olha. Qual presente de Deus você quer que seja eterno? Lembra que no primeiro dia nós falamos sobre presentes? E as respostas principais aqui foram filhos. Você quer que seus filhos sejam eternos? Que seus pais sejam eternos? Eu vi esses dias uma postagem no Facebook dizendo assim, mãe,
Quem dera por um descuido Deus te tornasse eterna. Quem escreveu isso não conhecia muito bem o que a gente está falando. Sabe por quê? Porque pai e mãe foram feitos para serem eternos. Vocês concordam com isso? E essa eternidade está em Jesus, quando Ele devolver as pessoas queridas que nós perdemos. E a segunda é, o que o tempo, pode voltar? O que o tempo levou de você que você deseja que seja restaurado? Eu tenho algumas coisas. Uma das coisas que mais me corrói é a saudade de algumas pessoas. Eu tenho muita saudade da minha avó. Minha avó morou com a gente durante muito tempo, muito tempo. E eu era o neto que dava mais atenção para ela. Eu era o neto mais querido dela. E se meus primos estiverem assistindo agora, aceitem. E não adianta desligar, desconectar, porque essa realidade não muda. Eu dava muita atenção para ela. Ela morava com a gente. Então tudo que ela pedia para mim. Ela gostava muito de doce, apesar de não poder comer muito doce. Mas, gente, se a sua avó pede doce para você, você nega? Quem nega? Quem aguenta negar? Então você dá pouquinho, né? Mas você não deixa de dar, porque não dá. Então todo dia eu voltava do trabalho, ela estava no portão de casa, e eu sempre carregava comigo uma balinha, um bombom, alguma coisa assim, quando estava chegando em casa, para chegar no portão e dar para minha avó. Minha avó ficava feliz da vida. E a alegria da gente era assim, ela usava lenço, então eu passava pelo portão, tomava a bênção dela, entregava um docinho, ela virava, eu puxava o lenço dela e corria. Ela ficava com a bronca disso, mas era a nossa diversão. Eu lembro disso tudo com muita saudade. Minha avó não tinha um dente na boca, tadinha. No aniversário eu dava rapadura para ela, durava até o próximo aniversário. E eu tenho muita saudade da minha avó. Eu queria que ela tivesse visto muitas coisas que aconteceram comigo. Eu me casei, ela não estava aí. Eu me formei, ela também não estava aí vendo tudo isso. E eu sinto muita saudade da minha avó. E toda vez que eu sonho com ela, não é um dia bom para mim, porque eu fico muito mal toda vez que eu sonho com ela, de tanta saudade que eu sinto. Mas uma coisa eu sei, que vó é para ser perfeita, vó é para ser eterna, é ou não é? Quem quer uma vó de volta aqui? Quem tem vontade de ter um avô ou uma avó de volta aqui? Eu tenho vontade de ter 4 de volta, mas só 3 eu conheci. Eu queria que eles terem de volta, mas eu sei que se Jesus vem para restaurar aquilo que é perfeito, Ele vai me devolver meus avós, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que Ele vai devolver os seus pais também. Tem um tio meu que eu tenho muita saudade dele. E eu acho que o meu senso de humor, essas coisas, é tudo herdei desse meu tio. E os meus parentes falam que eu sempre pareci demais com ele, meu tio Marcílio. Figuraça, fantástica. E eu sinto muita saudade dele. Eu era pequeno ainda, eu tinha 9 para 10 anos quando ele morreu. A gente com essa idade ainda não assimila muito bem as coisas. Mas depois de algum tempo mexendo nas coisas dele, eu peguei a carteira dele e na carteira dele tinha uma foto minha e uma foto do meu irmão. Aí nesse dia eu chorei. Nesse dia eu chorei de verdade. Porque eu não tinha chorado no velório dele. E eu tenho muita saudade dele. Bom, esses são alguns dos sonhos que eu tenho. Eu tenho mais outros sonhos, mas esses são os sonhos que eu tenho assim mais vivos. É o que eu espero da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela tem que ter um significado real para você. Talvez você seja uma pessoa muito impressionada pelas injustiças sociais que acontecem. Então eu vou te dizer, a volta de Jesus vem para acabar com isso daí. Talvez você seja uma pessoa que sente saudade de outras como eu. Jesus vem para devolver para você aquilo que você perdeu. Toda a separação que tinha, choro. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa muito constante na sua vida. Com algum vício, com alguma dificuldade. Eu vou dizer para você, lute, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que essa sua luta vai ser recompensada com a perfeição que Jesus vai atribuir a você. Você não vai ter mais dificuldade com isso. Por enquanto, viva a emoção do momento, sabe? Chora, sorria, lute, alegre-se, dance, pranteie de tristeza, não importa, mas não perca de vista um sonho. O sonho de ver Jesus voltar e restaurar tudo isso que tem sido uma dificuldade muito grande para você. Vou colocar um verso aqui para a gente terminar. Olha o que diz. Não quero, porém, o apóstolo Paulo falando, que vocês sejam ignorantes ou que vocês não tenham conhecimento. Ignorante ali não é no sentido pejorativo. Não sejam ignorantes, não conheçam acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Então, até para a morte existe esperança. E diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, imagina assim, aquelas pessoas que morreram, pela volta de Jesus elas serão ressuscitadas, e elas vão começar a encontrar com Jesus nos ares, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou conseguir encontrar meu avô, minha avó assim, na hora que a gente estiver subindo para encontrar Jesus, e junta tudo assim, ó. Ele sabe que esse é o meu sonho, então ele vai me trazer para perto assim. Talvez o meu anjo vai juntar com outro anjo, combinado, sabe? Olha, ele estava com muita saudade, junta tudo aqui. E vai dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Sabe qual que é o consolo que eu posso te dar hoje, que eu quero que você me dê hoje também? Que é o seguinte, sabe isso, o que te machuca, o que te marca nessa vida? Isso vai acabar. Olha para quem está do lado e fala assim, ó, isso vai acabar. Ele vai entender o que é isso. Fala isso daí para quem está do seu lado, ó. Fala, isso vai acabar. Quem está ouvindo sabe o que é isso. Sabe, a dificuldade que você tem vai acabar. E vai acabar assim, vai ser exterminada, aniquilada, para nunca mais ter sombra de dúvida. E vai acabar mesmo. Não agora. Talvez quando você sair daqui, você tenha coisas para enfrentar lá fora. Talvez a sua semana traga coisas difíceis para você também. Sabe, não importa. Sabe por quê? Porque vai acabar. Sabendo se na segunda-feira acontecer alguma coisa eu tiver que chorar, mas chora mesmo, chora. Mas quando você der aquela soluçadinha que você tem que dar aquela parada de chorar, lembra, vai acabar. Mas vai mesmo. Mas sabendo se na terça-feira eu estiver muito feliz e tiver com vontade de dançar, sabe o que você faz? Dança. Dança, mas dança mesmo. Mas olha, dança sem se acomodar. Mas dança sabendo que você dança cansando, mas vai chegar uma hora que você vai dançar e você não vai cansar, porque a vida vai ser só dança. A vida vai ser só alegria, a vida vai ser só festa. Não vai ter mais o tempo de chorar, é só o tempo de sorrir. E vai ser assim. Então, faça o que fizer, aconteça o que acontecer. Bota na sua cabeça, escreve em algum lugar, cola no volante do seu carro, no espelho do banheiro, onde você olha o tempo todo, na tela do seu computador, escreve assim, olha, isto vai acabar. E vai chegar um momento que vai ser só alegria. Gente, nós somos passageiros. Mas não nós, como essência, como seres humanos passageiros. Não, porque o que Deus fez de bom é para ser eterno. Então nós seremos eternos. O que é passageiro é a tristeza que nos assola. A dificuldade que nós temos, isso sim é passageiro. E olha, nós estamos sim prestes a partir. E sabe para onde nós vamos? Para aquele lugar que não tem mais pranto, não tem mais choro, não tem mais injustiça social, tem uma natureza perfeita, um lugar fantástico. Nós somos passageiros e estamos sim prestes a partir. E logo logo o motorista chega para levar a gente. Esse motorista é Jesus, que fez toda essa promessa para você. Que Deus te abençoe. Que cada dia você aumente a crença nisso, sabe? Para que a gente tenha temor do Senhor. E esse temor do Senhor é respeito, sabe? É segurança naquilo que Ele faz. Que a nossa fé seja o móvel da nossa vida. Porque a nossa fé é o nosso sonho, é a nossa esperança. Não importa o que você está passando agora. O que importa é, vai acabar. Mas luta. Luta e vive a emoção de cada momento, sem perder de vista a esperança. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero orar por você, e depois que eu orar por você, a banda vai vir aqui junto com o vocal e a gente vai cantar junto a música que deu a inspiração para esse tema. Beleza? Vamos orar juntos aqui? Querido Deus, nós te agradecemos de uma forma muito especial, porque nós sabemos que apesar das dificuldades que nós temos, o Senhor é um Pai de amor que conhece do começo ao fim e tem as respostas que a gente precisa. Nós sabemos que o Senhor às vezes nos deixa sem respostas para que a gente consiga exercitar esse estudo do tempo, que o Senhor espera para que a gente aprenda a lidar com o tempo e que a gente tenha a resposta no momento certo. Pai, abençoe cada um aqui dando esperança. Talvez muitos aqui não tenham respostas para algumas coisas, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem as respostas e o Senhor dará no momento certo. Não deixa a gente perder de vista a nossa esperança, o sonho que o Senhor tem para a gente. E que a gente cada dia saiba que a eternidade que a gente busca está no Senhor e na vinda do Seu Filho a essa terra que nós queremos que seja logo. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos dê uma semana de aprendizado. Não importa a forma, porque hoje nós não nos preocupamos com o que acontece. A única coisa que nós queremos é sempre ter em mente a esperança e o sonho que o Senhor tem para a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos acompanhe nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Depois da música a gente sobe, vamos ter o nosso momento de confraternização ali. E vocês já estão convidados para o próximo sábado, às 4 da tarde, quando estaremos juntos mais uma vez. Boa semana a todos.
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto, bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra dentro de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.